No vídeo de hoje, eu vou explicar qual a diferença da emissão na posse de um leilão judicial e de um leilão extrajudicial. Será que tem diferença? Olá, meu nome é Igor Lopes, este é o canal Advogado do Arrematante e hoje eu vou explicar para vocês qual que é a diferença da emissão na posse no leilão extrajudicial e no leilão judicial. Eu já deixo claro e reitero sempre isso nos meus vídeos, que eu não sou adepto da tese que várias pessoas disseminam hoje em dia de fazer a emissão na posse por conta própria, ou seja, de persuadir, de fazer meios coibitivos para que a pessoa que está no imóvel saia de lá. Isso é ilegal, há várias decisões dos tribunais entendendo que isso se trata de um esbulho processório, porque existe uma grande diferença entre propriedade e posse. Eu já expliquei isso em um vídeo anterior. Então, nesse caso, caso a pessoa que esteja no imóvel e não queira sair, a via correta é a emissão na posse. A emissão na posse é quando o Estado, o judiciário, tem o poder de tirar a pessoa à força da casa, caso ele não queira sair de forma voluntária. E qual que é a diferença do leilão extrajudicial e o judicial? O leilão extrajudicial, como o próprio nome diz, sequer está no judiciário. Foi feito tudo de forma extrajudicial. E nesse caso existe uma legislação específica, uma lei específica que cuida desse procedimento. Então, caso você compre um imóvel em leilão extrajudicial, você vai ter que, e ele estiver ocupado e a pessoa não quiser sair, você vai ter que ajuizar uma ação de emissão de posse. E o que isso repercute? Repercute porque você vai ter que contratar um advogado para isso, você vai ter que pagar custas para o judiciário, que isso vai muito de encontro com o valor da causa, que geralmente é o valor da arrematação, e tem um procedimento, que é você ajuizar a ação, a juíza dar uma decisão e depois essa decisão vai ser cumprida, o ocupante do imóvel tem um prazo de 60 dias corridos para sair de forma voluntária e depois disso, esse mandado ele pode ser cumprido de forma imediata, inclusive com força policial e desocupação, arrombamento. Então, geralmente eu falo que esse procedimento de ação de emissão de posse dura, muito depende do caso e tudo mais, um prazo de 6 meses, 5, 6 meses. Agora, no leilão judicial, é muito diferente. Por quê? Já está com uma ação em curso e você não precisa ajuizar uma nova ação para pedir a emissão na posse. Você faz esse pedido dentro do mesmo processo. E qual que é, Igor, o ponto favorável da emissão na posse no leilão judicial? Primeiro, você não precisa ajuizar um novo processo, não tem custas e não existe esse prazo de 60 dias para a pessoa sair. Havendo a expedição da carta de arrematação, que é o documento que declara que você foi o vencedor e que isso vai ser registrado no cartório e depois disso você se torna o proprietário do bem, após isso, o mandado ele vai ser cumprido de forma imediata, dentro do mesmo processo. Então, não existe esse prazo de 60 dias para a pessoa sair, nada nesse sentido. O cumprimento é imediato após o registro da carta de arrematação. Então, é importante ter essa distinção na hora para você entender de fato qual que é o risco, quais contas que você deve fazer antes de fazer esse investimento. Por isso, não basta somente ver um anúncio em qualquer plataforma de leilão, gostar dele, achar que é um bom investimento, sem fazer essa análise prévia. É importante você entender se você vai ter que ajuizar uma ação de emissão de posse, ou se você vai fazer esse pedido dentro do processo, e entender todo esse trâmite para você avaliar, do ponto de vista do investimento, se faz sentido ou não. Se você faz a compra de um imóvel com uma margem muito pequena, você tem que colocar nesses custos tudo isso, advogado, custos com o judiciário, e no caso de um leilão judicial, quanto tempo que isso vai retornar, quais custos você vai ter. Então, é importante entender a natureza do leilão que você está fazendo o lance e também calcular tudo direitinho, colocar o lápis no papel para, de fato, avaliar se faz sentido ou não. Toda vez que você for decidir fazer um lance e participar de um leilão, faça toda essa avaliação antes. O leilão judicial e o leilão extrajudicial é o que eu sempre digo. A diferença é muito além de uma simples nomenclatura. Isso interfere diretamente na emissão na posse. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham entendido a diferença entre os dois tipos de emissão na posse e visto que essa definição, essa nomenclatura vai muito além disso. Então é importante você avaliar em qual tipo de leilão você está fazendo esse lance para ver, de fato, qual é o trâmite que você vai ter que percorrer após o lance no imóvel.
Um grande abraço.